Tudo bom? Sem perda de tempo, vamos lá? João estava dirigindo e, de repente, sua visão girou 180 graus. Tudo ficou de ponta cabeça. Ao chegar ao hospital, levado por uma ambulância, o médico perguntou se ele estava tomando muito refrigerante dietético. Ele disse, não é verdade, doutor, eu comecei uma dieta, eu estou tomando 3 refrigerantes dietéticos por dia. Ah, pois é, isso chega com certa frequência aqui na nossa pronto-socorro. É aspartame. Nós vamos conversar com vocês a princípio sobre 3. Tem mais. Mas os três bandidos que eu vou conversar com vocês, chama-se aspartame, sucralose e sacarina. Tá? E depois nós vamos pegar os primos irmãos deles que estão em volta. Então eles são assim, eles são com cor de bebê. Sabe como é que é a cor de bebê? É amarelinho, é azulzinho, é cor de rosa. Não faz mal, gente. É uma coisa tão bonitinha, olha aí, ó. Cor de bebê, entende? Eles já fazem assim, é coisa de bebê mesmo. Olha que bonitinho, é tão delicado. Né? Então está aqui, né? Está aqui a sucralose, aqui, ó. Está aqui o aspartame e está aqui a sacarina. São os 3 principais que nós temos que conversar. 10 a 15% do consumo de adoçante, incluindo açúcar, é feito com adoçantes artificiais. 10 a 15% do que se adoça no mundo hoje, principalmente nos Estados Unidos, é feito com adoçantes artificiais. Deixa eu começar a contar primeiro o primeiro. Vamos por ordem. Primeiro, segunda, depois terça-feira. O primeiro surgiu em 1879. O indivíduo estava trabalhando com tolueno. Tolueno é para fazer tinta. E, de repente, ele pôs na boca. E era doce. 500 vezes mais doce que açúcar. Aí o chefe dele falou, não podemos aproveitar essa. Aí o chefe dele chamava-se Constantino Fauber. Constantino Fauber foi e patenteou a sacarina. Logo em seguida, 1901, Monsanto é formado para comercializá-la. Para quem não sabe, Monsanto foi criada, essa multinacional gigante, que dominou as sementes todas transgênicas no mundo, foi criado no mundo com uma finalidade, comercializar esse tolueno de tinta que o cara pôs na boca, achou doce, e o Constantino Fauber foi lá e patenteou como adoçante. Em 1903, a Coca-Cola foi a primeira a dizer, ó, eu quero isso. Eu vou colocar isso na Coca-Cola. Então a Coca-Cola começou a fazer Coca-Cola dietética. Você acredita isso? Só não chamava desse jeito. Em 1903. Em 1907, alguém teve a brilhante ideia de começar a fazer produtos para diabéticos. 1907. Olha como é que você é velho. Em 1912, o FDA tirou do mercado. Foi banido por efeitos colaterais. Banido. Em 1914, por questões políticas, voltou ao mercado. A história já começa suja lá em 1912, hein? Você imagina a exigência que deveria de ter em 1912? Praticamente nenhuma. Aí, em 1914, volta ao mercado, discute aqui e ali, etc. e tal. O ciclamato, e a história do ciclamato e aspartame, aquilo lá é a sacarina. Aí o ciclamato, introduzido no mercado americano em 1950. Em 1958, tanto a sacarina quanto o ciclamato foram considerados GRAS. Para quem não sabe, GRAS, nos Estados Unidos, significa Generally Recognized as Safe. Quando uma coisa não faz mal, ela é classificada como GRAS. Por exemplo, ozônio é uma substância GRAS dos Estados Unidos. Ela é considerada que não prejudica, então ela é GRAS. Tá? Então a substância, quando é GRAS, ela não prejudica a saúde. Em 1958, tanto a sacarina quanto o ciclamato foram considerados GRAS. Em 1969, o ciclamato foi banido do FDA, do mercado, porque causava câncer de bexiga em ratos, com baixas doses. Então, não existe nos Estados Unidos ciclamato. Existe no Brasil ciclamato. Nos Estados Unidos foi banido, porque já se sabe há muito tempo, que causa câncer de bexiga. Em 1969, a Searle
desenvolveu o aspartame. O aspartame que entrou no mercado com o nome de NutraSweet. Atualmente, o Sweet and Low, que você viu ali, que tinha ciclamato, não tem, é sacarina mais dextrose. O que você acha que é dextrose? Você já sabe. É glicose, pô. Isso aqui não tem nada de adoçante. Isso aqui é 90 e tantos por cento glicose e um pouquinho de sacarina. A caloria é a mesma de você comer tomar açúcar, igualzinho, não faz diferença nenhuma. Mas é sacarina com dextrose. Como ninguém conhece dextrose, todo mundo acha que dextrose é uma coisa diferente. Dextrose é outro nome para glicose. Tem 4 partes de glicose e uma parte de sacarina. Ou seja, é praticamente glicose, não tem outra. Em 1985, a Monsanto compra aspartame da Shirley e cria uma empresa só para vendê-lo, que se chama NutraSweet Company. Quer dizer, a Monsanto agora, a Shirley vende para a Monsanto o aspartame. Então aqui está, o Sweet and Low era sacarina mais ciclamato. Hoje, Sweet and Low é sacarina mais dextrose. Muito mais dextrose do que sacarina. É praticamente açúcar, tá? Não faz muita diferença, não. Tem um ciclamato lá que é veneno, o sacarina que é veneno, mas é praticamente açúcar. Aqui no Brasil, você deve conhecer o magro. O magro é o seguinte, o magro ele tem, contém sacarina sódica, tá? É sacarina com sacarose, olha só. Sacarose é açúcar. É a mesma coisa aqui, ó. Sacarina é sacarose. Desculpa, sacarose é açúcar de mesa. É a mesma história, isso aqui não tem alta caloria, engana as pessoas, mas isso é sacarina. O Brasil ainda tem ciclamato, que é proibido nos outras partes do mundo, aqui no Brasil tem. Então isso aqui tem tudo que você não quer. Ó. Isso tem açúcar, isso tem ciclamato, isso tem sacarina. Então você quer um que tem tudo e que não serve para... Está aí. Ó. E o pessoal, escolhe, está tudo aí. Vamos estudar o aspartame. O aspartame é o seguinte, 10% do aspartame é estermetil. Esse estermetil, ele vira metanol. Esse metanol vira ácido fórmico e formaldeído. E isso são excitotoxinas, que vão lesar o cérebro, vão causar Alzheimer, vão causar Parkinson, vão causar outras doenças neurodegenerativas. Então, o ácido fórmico, a palavra fórmico, você já bolou, vem de formiga. Porque a formiga, ela leva o ácido fórmico para dentro do formigueiro. E aí todo mundo morre, porque é veneno para ela. Então, isso é o 10% do aspartame é veneno para matar formiga. Tá? Pra você ter uma ideia. O ácido aspartico, 40% é o ácido aspartico. O ácido aspartico, na forma de aspartato no corpo, ele é neurotóxico, ele é uma excitotoxina, ele é um veneno. E fenilalanina é 50%. Você sabe muito bem que os pacientes que têm fenilcetonúria, se fizer uso de fenilalanina, eles têm deficiência cerebral, eles têm queda de QI, lesão cerebral irreversível. Então, isso não era para nem estar no mercado, porque você não pode ter uma substância dessa e a pessoa não é nem avisada, o médico não sabe disso. Você vê que você está tomando conhecimento importante agora nesse processo, ou a pessoa não sabe disso, e tem pessoas que não têm o enzima para transformar a fenilalanina em tirosina. Se você ingerir fenilalanina, você tem déficit de QI, lesão cerebral com déficit de QI. Então, você vê que não escapou nada aqui, ó. Não aproveitou o estermetil, não aproveitou o ácido aspartico, não aproveitou a fenilalanina. Sobrou nada. Tá? Tudo isso causa problema, mas não tem problema. Vamos ver. Aqui existe o H.J. Roberts, escreveu um livro. Esse livro tem 1038 páginas, só sobre as doenças causadas pelo aspartame. Uma epidemia ignorada, porque é epidemia mesmo, a quantidade de gente doente por aspartame no mundo é uma coisa absurda. Ninguém fala nada, ninguém discute nada, e os endocrinologistas mandam os diabéticos fazer uso de aspartame, porque não pode comer açúcar. 1000 vezes o açúcar. Bom, 1038 páginas mostrando todos os problemas. H.J. Roberts.
Aqui está o aspartame no mercado, o NutraSweet, é um deles. O aspartame, como você viu 3 coisas nele. Você viu metanol, você viu o ácido aspartico, você viu a fenilalanina. Existe uma outra substância que é gerada a partir dele com calor, ou seja, você colocar no forno para se esquentar, ou põe no cafezinho quente, gera o DKP, que é outro veneno. Tudo isso eu vou explicar aqui. O DKP é cancerígeno. A fenilalanina, quando exposta a alta temperatura ou armazenamento prolongado, vira DKP. Agora você imagina, a pessoa está com café quente, ela põe o aspartame no café quente, o calor ali pega aquela fenilalanina que está lá, faz virar DKP. Ou seja, ela acabou de virar uma coisa cancerígena. Ou a pessoa vai fazer o bolo dietético e vai assar o bolo. Quando ele coloca no forno, vira DKP. Tá? O metanol é o contrário. Aquele grupo metil que tinha ali, que vira metanol, na hora que você ingere, ele, em baixa temperatura, ele vira formaldeído, que é outro formaldeído, você lembra da faculdade de medicina. No primeiro ano de medicina, quando você entrou na anatomia, você fez isso com o nariz, porque tinha formol. Formol e formaldeído é a mesma coisa, são sinônimos. Ou seja, formol. Tá? Então, ele vira, quando você faz um sorvete dietético com aspartame, você gera formol. Está gostando? Tá. No fígado, também se torna formol. Mesmo que você não ingeriu na forma de sorvete, você ingeriu temperatura normal, não tem importância. Quando ele chegar no seu fígado, ele vai virar formol. Tá? E formol é veneno. A fenilalanina faz retardo mental em pacientes com fenilcetonúria, por falta da fenilalanina hidroxilase. Tá? E a excitotoxina, do ácido aspartico, esse aqui é outro veneno, ele é uma excitotoxina via hipotálamo, causa Parkinson e causa Alzheimer. Maravilha, né? Que coisa doce, né? Estou impressionado com a doçura do aspartame. Sobra nada aqui, só desgraça. Você vai estudando, você vai ficando impressionado, e ninguém fala nada. Está em mais de 6.000 produtos no mundo, hoje. Mais de 6.000 produtos comercializados, industrializados, vendidos, adoçados com aspartame. Com todos esses venenos que vocês estão vendo aí. Aspartame foi descoberto por James Schlatter, da Searle, em 1965, e colocado no mercado com os nomes Equal e NutraSweet. J. Robert, aspartame disease, uma epidemia ignorada. Em 1988, 80% das reclamações feitas ao FDA sobre aditivos alimentares era especificamente sobre aspartame. 80% das reclamações nos Estados Unidos sobre aditivos alimentares junto ao FDA era devido a problemas que o aspartame causava nas pessoas. Aspartame, fenilalanina, ácido aspartico e metanol. Em 1967, Harris Wiseman tratou 7 macacos com aspartame. Um morreu, 5 desenvolveram convulsões. Olha que coisa, que absurdo. Em 1974, foi aprovado pelo FDA com limitações. Em 1981, o Donald Rumsfeld, que virou presidente da empresa, amigão do Ronald Reagan, quando o Ronald Reagan entrou, no dia seguinte, eles deram entrada na aprovação para liberar geral. Liberaram, foi colocado em todos os Estados Unidos, aprovado. Logo em seguida, o Reagan, que era amigo do Donald Rumsfeld, que foi o cara que era o presidente da empresa que desenvolveu o aspartame. Foi aprovado para ser colocado em bebidas carbonadas, que é outro problema. E causa tumor cerebral em animais, está comprovado. Está comprovado que ele causa dor de cabeça, tontura, comportamento agressivo, desorientação, hiperatividade, dormência no corpo, perda de memória, lesão hepática, tendência suicida, distúrbio de visão, que eu comecei a história mostrando que o cara inverte a visão, chega no pronto-socorro, vira tudo de cabeça para baixo. E já sabem que é aspartame. Pergunta se está tomando muito refrigerante dietético? Estou fazendo uma dieta, comecei, estou tomando 2, 3 por dia. Pois é. É por causa disso. Para que a visão volta no lugar.
Em 1980 a 1985, o Dr. Ralph Walton, olha que impressionante, ele publicou isso. Aqui, aliás, eu te recomendo você entrar no www.doorway.com, porque esse site aqui é montado só para mostrar os problemas do aspartame no mundo, e você vai ficar impressionado com o que tem lá. Olha o que esse cara fez. Você vai levar um susto agora. Ele analisou 166 artigos na literatura sobre a segurança de ingerir aspartame. 74 financiados pela empresa, pela Searle. 74 confirmaram que era seguro. 92 não financiados pela Searle. 91 confirmaram que era veneno. Quando a empresa paga, aqui, ó, é mocinho. Quando a empresa não paga, é bandido. Ou seja, quando o pesquisador é financiado pela empresa, não, isso não tem problema nenhum, pode tomar à vontade. Agora, quando o pesquisador é independente, aqui, ó, ele pegou os 166 artigos e separou nos 74 que foi financiado pela Searle e nos 92 que não foram financiados pela Searle. Quando não é financiado pela Searle, praticamente 100% mostra todos os efeitos colaterais. Quando é financiado pela Searle, não dá nada. Aliás, isso aqui se repete nos remédios também. Tá? Não fica só nisso, não. Então, você tem lá o metiléster, que vai virar metanol, que vai virar formaldeído. Você tem a fenilalanina, que em muitos pacientes vai dar lesão cerebral. E você tem o ácido aspartico, que é uma citotoxina causadora de problema. E a fenilalanina, quando esquenta, vira lá o DKP. Em 1995 a 1998, foi vendido pela Searle. Em 1998, a Monsanto compra e cria uma empresa só para isso, chamada NutraSweet Company, parte vendido pela Merizante, que é o chamado Equal. Hoje é o mais vendido, é o Equal, mais vendido que o NutraSweet. 10% de metanol, e o Departamento de Proteção ele tem 10% o aspartame tem 10% de etanol. A Agência Protetora do Ambiente nos Estados Unidos, que é o EPA, dá um limite de 7,8 miligramas por dia de ingestão de metanol. Uma lata de refrigerante contém 16. Ou seja, só uma lata de refrigerante já contém o dobro de metanol do que a agência permite. Só uma lata. Você imagina que tem adolescente que toma 2, 3, 4. Né? Então, o metanol vai virar formol no fígado. Pela álcool desidrogenase. Existe uma enzima no fígado que pega o metanol e transforma ele em formaldeído. Formol pode causar lesão renal, distúrbio visual, cegueira, falência múltipla de órgãos e, em doses maiores, causa morte. Isso está lá no aspartame para você. E ainda causa síndrome de abstinência. Você que vai parar de pôr adoçante no seu café, você vai entrar em síndrome de abstinência. Você vai ter tensão, irritabilidade, tremor, náusea, depressão, sudorese, porque agora tiraram o aspartame de você. Você resolveu tirar. Ainda vai passar pela síndrome de abstinência, porque você está viciado. Nem sabe que está viciado. Nem sabe. Enxaqueca, epilepsia e problemas neuropsiquiátricos. Se você é portador de dor de cabeça, evite aspartame. Muito paciente seu vai de médico em médico em médico e não resolve a dor de cabeça, vai resolver com você agora. É só tirar o aspartame. O médico não pergunta, você usa adoçante artificial? Não pergunta. Aí pronto, continua o problema. Vão tomar remédio para melhorar a dor de cabeça. Câncer de cérebro. Mulheres que consumiam aspartame durante a gravidez aumentaram a incidência de câncer cerebral e da medula espinhal nos bebês. Olha que impressionante. A mãe que ingere aspartame durante a gravidez e os filhos têm mais câncer de cérebro. Linfoma e leucemia. Dr. Morando Sufri da Bolônia. 28 anos de pesquisa em ratos. Os ratos alimentados com aspartames, no final, todos desenvolvem linfoma e leucemia. É uma questão só de tempo. Ele fez esse estudo e foi repetindo. 28 anos estudando essa história. Depressão relacionada à ingesta de aspartame. Inúmeras publicações. Distúrbios visuais, retinopatia e cegueira. Inúmeras publicações. Ganho de peso. Agora vem a piada. Não, sabe por que eu estou na dieta? O meu médico, a minha nutricionista, disse que eu tenho que tomar adoçante artificial. Querida, adoçante engorda.
Desde o primeiro dia de aula eu falei para vocês isso. Adoçante engorda, pô. Ganho de peso, via aumento da insulina e a leptina e diminuição da serotonina. Cria uma resistência insulínica e, principalmente, uma resistência leptínica. Aqui está publicado, aqui direitinho, mostrando o mecanismo, tá? Fisiologia e comportamento, aqui, abril de 2003. Publicado mostrando que aspartame causa ganho de peso por resistência leptínica. A leptina fica resistente. Distúrbio de memória e equilíbrio. Distúrbio de fertilidade. Tem casal que não engravida porque o marido e a mulher estão tomando aspartame. Para de tomar, o espermograma do homem melhora. A ovulação da mulher melhora. Problemas dermatológicos mais variados. Os dermatologistas também não perguntam se está tomando aspartame. Você pode ler o Poitier, que você vai ver as publicações, que ele é dermatologista, vai mostrar para você as causas dermatológicas que ocorrem. Hello, I'm Dr. Deborah Davis from Pittsburgh Center for Environmental Oncology, and I want to talk with you about something that many people don't really appreciate. Aspartame. Now, it's something that we think is going to help us lose weight, but one of the secrets is that artificial sweeteners, if anything, make us gain weight. Olha lá, está falando que ganha peso. Ele é oncologista, preocupada com câncer. Ela está dizendo, ó, e faz ganhar peso. As pessoas pensam que vai emagrecer porque está tomando adoçante. He does done a lot of interesting things in life, but one of the things most people don't know about is that he was the CEO of the GD Searle Company. Now, he was hired in 1977. That was the same year that the company was put under a grand... Ela está contando o escândalo que aconteceu do Rumsfeld, que era o presidente da Searle, e aí o Reagan ganhou, e de repente, no dia seguinte, o aspartame entra para ser aprovado, e etc. Está contando o escândalo. E ela é oncologista, e ela tem estudos mostrando o aumento de câncer com ele, etc. e tal. A gente podia ficar aqui contando, mas nós não temos mais tempo. Tem na literatura dados mostrando que o aspartame aumenta a incidência de esclerose múltipla, de esclerose lateral amiotrófica, perda de memória, problemas hormonais, perdas auditivas, epilepsia, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, hipoglicemia, agrava a AIDS, demência, lesões do cérebro, desordem neuroendócrina. E se você quiser mais, você entra no site www.dorway.com, que você vai ter toda a literatura sua disponível lá para você ler todas as referências, que não são poucas, mostrando os danos que isso vem causando no mundo. Agora a coisa fica mais complicada ainda. Esse indivíduo aqui, o Russell Blaylock, que você vai ficar encantado de escutá-lo, você entra no YouTube, digita o nome dele, você vai ver, ele é um neurocirurgião americano, extremamente contra a vacina, extremamente contra aspartame, extremamente contra glutamato monossódico. Que essas sopas todas quinol da vida, aquele gostoso, aquele não sei o quê. Tem até uns cantores sertanejos aí que cantam, né? Fazem propaganda do tempero, né? Então, aquilo tudo é MCG, meu querido. Você acha que o concorrente está colocando MCG no molho dele? Você vende molho, você vai ficar sem colocar? Que isso, pô. Melhora o sabor, dá gosto, dá paladar. Você acha que você não vai colocar? Claro que você vai colocar. Em todos os molhos que você for fabricar, você coloca. Não é proibido. Se a pessoa não sabe que isso aí faz mal, não sabe que isso dá lesão cerebral, ninguém discute isso. Claro que eu vou colocar. E coloca. Então tem um livro dele aqui completo sobre isso. Ó. Aspartame, MCG e excitotoxina. As lesões cerebrais que ocorrem em vários diferentes níveis, inclusive na região da amígdala, que nós estávamos conversando hoje. A lesa faz uma hiperpermeabilidade aqui da barreira, entendeu? Na entrada no hipotálamo, que aqui perto do hipotálamo a barreira é muito vulnerável, isso entra lá, a barreira blood-brain barrier, a barreira encefálica, hematoencefálica, endolicórica, ela é muito fraca no hipotálamo. O hipotálamo regula as glândulas endócrinas, controla o ciclo do sono da vigília, controla a fome e a saciedade, regula o sistema nervoso autônomo, integra as emoções, medo, raiva, amor e compaixão, regula a imunidade,
Tudo isso regulado e agora vem lesado por um MCG, que entra lá e destrói isso, e cria todo um problema nisso aí. Tá? Então é chamado Leaky BBB Syndrome. Você tinha a Leaky Gut Syndrome, até bem pouco tempo, que é a hiperpermeabilidade do intestino, que nós já discutimos agora. Eu estou apresentando para você hoje a Leaky BBB Syndrome, que é uma nova abordagem causada por tabagismo, por excitotoxinas, por aspartame, etc. A lista vai. Onde você lesa a permeabilidade da barreira hematoencefálica, começa a entrar no cérebro coisa que não deveria, e aí vai todo o distúrbio de tudo, neuronal, hormonal, imunológico, etc. e tal. Outra vez, o Dr. Blaylock tem um livro espetacular sobre esse tema, que você vai cada vez escutar mais, que são as excitotoxinas. Se prepare, você vai começar a escutar sobre isso. A nossa filha teve bebê, quis perder peso, né? Começou a comer coisa dietética e arrumou dor de cabeça. Aí eu fui ver, ela parou, acabou. E isso aí, comida dietética. Ah, estou fazendo regime dietético, sim. Então pronto, então para. Acaba dor de cabeça, acabou de novo. Porque era aspartame. Aqui, ó, glutamato monossódico. Deficiência de magnésio causa uma hipersensibilidade dos receptores a isso aqui, ó, morte súbita. Morte de jogador em campo de futebol. Você quer saber? Você vai entender por que agora. Por que aqueles jogadores saudáveis morrem no campo? Porque eles tomam refrigerante dietético antes de entrar no campo. E eles correm e perdem magnésio. Perdeu o magnésio quando você tem glutamato monossódico no seu corpo, quando você tem aspartame no seu corpo, e quando você tem deficiência de magnésio, causa arritmia e morre. Tá? Morte súbita em atletas. As principais causas de morte súbita são arritmia cardíaca e espasmo coronariano. Ambos desencadeados por glutamato, que está em refrigerantes, porque não é só os molhos que colocam, não. O refrigerante quer ter um gosto melhor do que o concorrente. Então, todo mundo descobriu que quer melhorar o gosto, é só colocar glutamato. Aí coloca o glutamato, principalmente na presença de deficiência de magnésio. Quando ele corre no campo, ele perde o magnésio. Aí ele junta o glutamato dele, que ele tomou no refrigerante, mais a deficiência de magnésio, ele ou tem um espasmo coronariano, ou tem uma arritmia cardíaca e morre na beirada do campo. Está aí a explicação. No atestado de óbito, nunca vai constar que a causa-morte foi MCG. Isso está em tudo que você compra no supermercado, querido. Eu não giro, pergunta, Eliana, não quero molho de nada. Não quero saber de molho, não. Eu vou em restaurante, eu não quero molho. Porque eu sei que tem MCG. Para que eu vou querer isso? Eu vou lesar meu cérebro para quê? Quem? Mostarda também tem, claro que tem. Shoyu tem MCG, o que mais tem no shoyu? Que você cortou o shoyu e acabou. Aqui, se desmaia também. Está vendo aí? Bem que vocês estão escutando isso aí e agora vão poder evitar. Na presença de qualquer arritmia cardíaca, deve-se evitar totalmente. O indivíduo vai no cardiologista. O cardiologista passa antiarrítmico para ele. Não pergunta se ele ingere aspartame. Olha, pô, o veneno está lá causando arritmia, pô. Quer dizer que você vai continuar a deixar a causa da arritmia e agora você vai dar antiarrítmico? Tira o MCG e o aspartame que acaba a arritmia, pô. Junta isso com deficiência de magnésio, aí é um estrago. Essa medida é tão ou mais importante do que a prescrição de um antiarrítmico. Por isso que você tem que tirar, vamos tirar seus molhos, vamos tirar seu shoyu, vamos tirar, você não pode ter nada de MSG. MSG causa resistência leptínica, engorda. Tudo que causa resistência
leptínica, não é por causa da caloria, não tem nada de caloria. Esquece essa história de caloria, pô. O negócio é mais complexo do que isso. Tem nada. Ah, mas não tem caloria. Não interessa que não tem. Causa resistência leptínica, engorda. Não interessa a caloria. O que devia ter colocado é assim, ó. Devia ter dizendo que é veneno. Isso é veneno. É veneno. Muita gente morreu já em consequência disso e vai continuar morrendo. MCG e glutamato aumentam a mobilidade de células cancerígenas, aumentando a possibilidade de metástase, aumenta câncer. Bloqueadores de glutamato potencializam a eficácia da quimioterapia. A incidência de linfoma primário do cérebro tem aumentado nos últimos anos. Em ratos, estudos de 28 anos de follow-up, aspartame aumenta a incidência desses tumores, via formaldeído. Está provado. Quanto jeito você quiser na literatura. Ninguém fala nada, ninguém comenta nada, ninguém discute. Por quê? Você vai lá na televisão, eu quero falar sobre adoçantes. Não queremos senão. Porque o nosso patrocinador aqui usa substâncias dietéticas. Não pode, então não quero. Eu ia estar programado para falar, né? Cancelaram. Eu sabia que eles iam perder emprego. Eles mesmos chamaram, depois eles mesmos chegaram à conclusão que não devia falar sobre isso. Mudaram meu assunto. Soja possui um dos altos níveis de glutamato em todo o reino vegetal. Um estudo de duração de 25 anos mostrou que quem consome mais produtos derivados de soja não fermentada tem maior incidência de demência e atrofia cerebral. A incidência de linfoma primário do cérebro tem aumentado, já falamos isso aqui está repetido. Aqui está o ácido glutâmico, ele vai virar, aqui está o glutamato monossódico, esse veneno que está aqui, espalhado em refrigerante, em molho, em todo lugar que você come, em toda a comida industrializada, todas essas sopas enlatadas, todas, sem exceção, tem isso aqui. Isso aqui tem nome diferente. Para enganar vocês, chama disso aqui. Ó. Quando você vê escrito no rótulo, ó, proteína vegetal hidrolisada, sai fora, porque estão se referindo a MCG. Tem empresa que já ficou mais inteligente. Não está chamando de glutamato monossódico, está chamando do sinônimo, que é proteína vegetal hidrolisada. Tem muito lugar que você vai dizer, não, isso aqui não tem MCG. Não tem MCG, mas aqui, ó, tem proteína vegetal hidrolisada, é a mesma coisa. Não sabia, estou comendo, não sabia. Estou ingerindo, não sabia. Olha a lei. Se tiver menos de 99% de MCG, pode dizer que não tem MCG. Olha que absurdo. Você pode conceber isso? Ou seja, se eu tiver 98% de concentração de MCG, eu posso escrever não tem MCG. Piada, não adianta o rótulo. O rótulo não adianta nada para isso aqui. Não resolve. Tá? Resolve nada. Mas vamos em frente. Depois a gente conversa mais. Espera aí. Aqui está a sucrose. O que é a sucrose? Açúcar de mesa. O que é açúcar de mesa? É glicose mais frutose. Nós já aprendemos isso. Tá? Aqui está a sucralose. Opa, esse é outro problema. Sucralose, olha o que eles fizeram. Eles juntaram galactose com frutose. Primeiro, não existe isso na natureza. Existe glicose com glicose, chama maltose. Existe glicose com frutose, chama sacarose. Existe glitose com galactose, chama lactose. Não existe frutose com galactose na natureza. Eles juntaram duas coisas que não existiam. Espera aí, não parou não. E substituíram 3-hidroxila por 3-cloro. Agora você está ingerindo um veneno chamado cloro. E você está ingerindo uma substância que não existe na natureza. Isso não existe na natureza. Foi criado pelo ser humano. Tá? Que é, aí está a sucrose, aí está a sucralose. Ó. Só para você ter uma comparação. Parecido, né? Bem parecido. Tanto é que os anúncios assim, ó. Made from sugar, so it tastes like sugar. Feito de açúcar, tem um sabor de açúcar. Olha essa. Think sugar, say Splenda. Pense açúcar, diga Splenda. Que hoje é o adoçante mais vendido nos Estados Unidos. Já que aspartame faz mal, vamos passar a tomar sucralose. Aí todo mundo foi para a sucralose. As nutricionistas foram para a sucralose. Bom, já que aspartame começou a aparecer que faz mal, vamos para a sucralose. Você saiu de um problema e entrou no outro pior. Aqui está a Splenda. Esse é o adoçante mais vendido no mundo. Sucralose. Em 1975,
um pesquisador indiano estava trabalhando em Londres, tentando criar um novo inseticida. Olha só, eles estavam trabalhando num novo inseticida. Você sabe que o indiano tem um sotaque muito forte em inglês. O inglês tem um sotaque muito forte em inglês, o britânico. Aí o chefe dele disse para ele assim, tested. Ele entendeu tasted, ele pôs na boca. Olha só, seu chefe diz tested, e ele entendeu tasted. Ele levou a boca e exclamou, é doce, sweet. E a patente foi vendida para Tasty Lyle, que vendeu para Johnson & Johnson, e criou uma empresa chamada McNeil Nutritionals, só para pegar esse inseticida, colocar no mercado como se fosse adoçante. Olha o absurdo, o cara estava montando um inseticida. Um erro de comunicação de língua, de sotaque, ele entendeu que o chefe tinha mandado ele colocar na boca. O chefe estava mandando ele fazer um teste. E ele fez um taste. E aí, doce, todo mundo ficou encantado, venderam. Aí a Johnson & Johnson comprou, montou uma empresa só com essa finalidade, que não é novidade, que a Monsanto já tinha montado uma para o aspartame. Eles fizeram igualzinho, montaram uma só para a sucralose. Sucralose foi aprovado no Canadá em 1991. E durante 11 anos foi negada a sua aprovação pelo FDA nos Estados Unidos. Porque é porcaria, é veneno. No dia 1º de abril, data da mentira, né? Olha que dia que eles escolheram para aprovar. Dia 1º de abril de 98 foi aprovado pelo FDA. Em maio de 98, logo em seguida, a Coca-Cola começou a colocar nos seus refrigerantes. E, logo em seguida, parece que foi combinado que ia aprovar essa para depois aprovar o Neotame. O Neotame seria o substituto para o aspartame. Porque já que o aspartame começou a dar tanto problema, a empresa criou o Neotame. Então, o Neotame também foi aprovado, que também é problema sério. Todo disacarídeo sempre tem glicose com um dos monossacarídeos. Sacarose é glicose mais frutose, maltose é glicose mais glicose, lactose é glicose mais galactose, sucralose é frutose com galactose. Não existe na natureza. Além disso não existir na natureza, ser uma molécula totalmente estranha para o organismo, isso quer dizer muita coisa, ainda vem com 3 cloros. Você sabe do problema do hipotiroidismo. O cloro substitui o iodo. Aí começa a história. O metabolismo da sucralose é muito mais complexo que simplesmente afirmar que isso não é absorvido e passa direto. Mentira! Não é verdade. Ele é absorvido, sim. E existe uma diferença muito grande entre cloro e cloreto. Cloreto, cloreto não alimento tem cloro, alimento tem cloreto. Cloreto de sódio, é alimento. O cloro não é alimento. É igual o médico e o monstro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Dr. Jekyll e Mr. Hyde é igualzinho, é o médico e o monstro. Lembra do médico e o monstro? O cloreto é o médico, cloro é o monstro. Então, eles tentam confundir as pessoas, dizem, não, mas tem alimento, cloreto de sódio, tem cloro. Tem cloreto. Cloreto e cloro são coisas diferentes. Cloreto é mocinho, cloro é bandido. Cloro é carcinogênico, classe 1. Gás venenoso usado na Primeira Guerra Mundial. Só na Primeira Guerra Mundial foram mortos 92 mil soldados com cloro e 1.200.000 soldados foram hospitalizados por causa do cloro. E agora tem na sucralose, tem no docinho aquele seu, tá? Aquela coisinha bonitinha, amarelinho, claro, bebê, amarelo bebê, para dizer que não ofende, sabe? Na sucralose, o cloro está numa ligação covalente com o carbono. Chama-se clorocarbono ou organoclorado, como o DDT, como o clorofluorcarbono, que foi abolido, porque estava causando buraco de ozônio, destruição da camada de ozônio. Igualzinho, mesma coisa, é um clorocarbono. Todo clorocarbono é veneno. Sucralose é um clorocarbono, igual qualquer outro veneno, é um inseticida, que tem sabor doce. Inseticida. Lesohepatócito, tá? Causa lesão hepática grave. Sucrose versus sucralose. Absorção da sucralose, 15%. Sucralose ainda tem um problema, é anfifílico. Assim como o alfa-lipóico, que é mocinho, entra no hidro e no lipo, agora a sucralose, que é bandido, também entra no hidro e no lipo.
Ou seja, em qualquer lugar ela prejudica. Ela entra no cérebro, ela entra em qualquer lugar. Agora você vai me dizer, 15% não é muito? Você não prescreve coenzima Q10? A absorção de coenzima Q10 é 2%. 2%. E você usa como remédio. Agora você vai querer me provar que um veneno que tem 15% de absorção, a absorção é baixa? Não, isso passa direto, quase tudo. Que quase tudo? 85% passa direto, 15% é absorvido. Coenzima Q10, 98% passa direto, 2% é absorvido, você usa como remédio, como suplemento. E agora você vai dizer que 15% é pouco? Hein? Que bom que 15% no suplemento está ótimo, pô. Agora, num veneno, você vai dizer que não é nada, porque é só 15%? O que é isso? Sucralose e gravidez. Um rato morreu no grupo controle e 12 no grupo sucralose. Todas as ratas grávidas do estudo morreram. Todas. Tá? Morreu um no grupo controle e as 12 no grupo tratado com sucralose, grávidas, todas morreram. Sucralose, toxicidade crônica em animais, diminuição do crescimento corporal, aumento do crescimento do cólon, diminuição de células vermelhas, diminuição, atrofia do fígado, diminuição do timo, aumento da degeneração adrenal, diminuição dos níveis de tiroxina, interfere claro, tem que interferir, por quê? Porque compete com iodo. Aumento dos rins com calcificação, diminui o magnésio e fósforo, aumenta o tamanho de ovários, diminui o volume urinário, aumenta a formação de cataratas. Tudo isso causado pela sucralose. Adoçante artificial em pó, Splenda No Calor Sweetener. Aquilo, 99% do Splenda é sugar free, é dextrose e maltodextrina. Aquilo que eu falei para vocês, que não tem nada aquilo não é nem adoçante, porque a maioria lá é dextrose. Aonde está o estudo mostrando que sucralose, Splenda No Calor Sweetener é seguro para diabéticos? Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Não existe nenhum estudo mostrando que se você der sucralose para diabético, você está fazendo alguma coisa benéfica. Tem estudos mostrando tudo que faz de mal. Aí eles, não, para diabéticos, o ideal é sucralose. Onde é que eles tiraram isso? De nada, não tem, eu não achei nenhum dado para mostrar isso, não. Eu não encontrei nada na literatura. E procurei, tá? Sucralose causa problemas na pele, problemas nos pulmões, problema no nariz, problema nos olhos, problema no estômago, problema no coração, problema na articulação, problema no sistema nervoso central, e a lista continua. A produção de sucralose é altamente poluidora para o meio ambiente. Onde a fábrica existe, a contaminação, os problemas que dá ao redor, os gases venenosos formados é uma coisa absurda, ou seja, faz mal para o meio ambiente. Sucralose em alta temperatura libera gases venenosos de cloro. Por exemplo, usar sucralose em alimentos que serão levados ao forno é suicida. É suicida, até para a cozinheira. Então é isso aí, Aqui, tem sucralose, tem MSG, tem aspartame, aqui, tem tudo isso, aspartame. Aqui, o fish filé, você viu o fish filé do McDonald's, como é que é gostoso? Você quer saber por que é gostoso? Porque tem MSG. Por que o hambúrguer dele é gostoso? Porque tem MSG. Entendeu? Tudo alterado aqui, Só falta o Prozac para ele tomar. Tudo alterado. Aí, aproveitei seu slide. Consequência está aí. Então, os edulcorantes. Nós temos esse trio aqui. Quais são o trio? O Splenda, que é a sucralose, o Equal, que é o aspartame, e o Sweet and Low, que é a sacarina. Esses são os três mais vendidos nos Estados Unidos. Todos os três com problema. Splenda, sucralose, é o clorato de açúcar, 600 vezes mais doce que o açúcar, é o adoçante artificial mais vendido nos Estados Unidos. E eu acabei de mostrar para você todos os problemas dele. No Brasil tem um que tem tudo. Se você está faltando, aqui tem tudo. Aqui tem, ele contém ciclamato, ele contém sacarina, ele contém aspartame, ele contém sucralose, ele contém tudo, tudo. Esse aqui tem tudo, você não fica devendo nada. Eles puseram um pouquinho de cada um, sabe? Um veneninho, outro veneninho, quem sabe, não vai prejudicar, né? Eles juntaram os venenos todos e puseram letra bem pequena ali para você não ler, e juntou tudo. E você deve ter usado eles já. Né? Isso é uma planta chamada talmatina.
A taumatina é uma fruta conhecida como fruta milagrosa, é uma fruta africana. O nome científico dela está aqui, é Thaumatococcus danieli, e dela se extrai uma substância que é chamada de E957, é uma mistura de proteínas extraídas dela, da fruta milagrosa da África Ocidental. A taumatina é 2.000 vezes mais doce que o açúcar, é a substância natural mais doce conhecida no mundo, ela faz parte do recorde dos Guinness, ela é recordista mundial, a substância mais doce que a natureza fabrica, chama-se taumatina, para quem não sabe, está no livro dos recordes, e ela é uma substância que está sendo usada até agora não apareceu problema nenhum com ela. Pode ser que vai aparecer, mas até agora não, ela é uma erva, entendeu? Ela vem de uma planta, ela é extraída daquela substância. O neotame é o ácido aspartico, é a fenilalanina, é a metilester. Você já conhece esses três bandidos. E agora tem mais um ainda, que é o neohexil. Então, o que eles pegaram? Eles pegaram o aspartame, que faz mal de tudo quanto é jeito, o ácido aspartico faz mal, a fenilalanina faz mal, o grupo metil, que vai virar metanol, faz mal, e acrescentaram mais um grupo novo que ninguém sabe. A surpresa só pode ser que isso aqui também vai piorar. E eles puseram isso nos chicletes, nos iogurtes, nas balas, nos doces nos Estados Unidos. Entendeu? Vamos chegar no Brasil também, colocar tudo isso. Então, agora, isso aqui, já que o aspartame está sendo combatido, quem sabe, eles tiram o aspartame do mercado daqui uns dias, mas vai ficar o neotame, que é o aspartame mais complexo ainda, mais complicado. A taumatina é uma mistura, nós já mostramos, é 2.000 vezes. O neotame é o aspartame tridimetil, é uma substância artificial mais doce conhecida. A taumatina é a substância natural mais doce conhecida. O neotame é a substância criada pelo homem mais doce conhecida no universo, na Terra. É 8.000 vezes mais doce que o açúcar. 8.000 vezes. Enquanto que a taumatina é 2.000 vezes, ela é 8.000 vezes. Está aqui a molécula do neotame. É mais uma que você vai ter que começar a se preocupar. E nós estamos chegando ao final dessa apresentação. Eu quero mostrar para vocês aqui a única que sobra junto com a taumatina, que é a estevita. Você tem que tomar cuidado, porque tem que ter esse nome. Eu não estou aqui para fazer divulgação de nada. Mas se você simplesmente for no mercado e comprar estévia, por incrível que pareça, tem estévia que vem com parte da estévia, é aspartame. Eles misturam estévia com aspartame, chamam de estévia, que não deveria de chamar, mas chamam. Ou a única que tem a estévia pura é a que vem com a marca estevita. Essa, nos estudos americanos até agora feitos, que não são muitos, mas bastante, eu vou mostrar daqui a pouco como é que ela se apresenta nos Estados Unidos, até agora eles não encontraram problema nenhum com ela. Porque não é uma coisa da natureza, não é uma coisa criada em laboratório. Nos Estados Unidos, a estévia não foi aprovada ainda como adoçante. Ela é aprovada como suplemento alimentar. Então, você compra ela nas casas de produtos de suplemento alimentar, vitaminas e minerais. Ela é um suplemento. O pessoal usa como adoçante, mas ela não pode ser vendida nos Estados Unidos ainda, porque a concorrência dos outros é muito grande, não deixa ela ser aprovada. Então, ela foi aprovada como suplemento alimentar. Então, o sujeito vai, compra como suplemento alimentar e adoça. Então, é uma saída. Tá? É uma saída. Então, tem vários livros mostrando isso, receitas. Ela pode ser levada ao forno, não tem problema de mudar a temperatura. Tá? Ela é altamente nutritiva, ela tem outras coisas além de só adoçar. Ela é reguladora da glicemia, ela baixa a glicemia, ela reduz a pressão arterial, ela protege contra a cárie dentária, ela melhora a atividade mental, ela diminui o consumo de álcool e tabaco, ela tem esse efeito, diminuir. Ela tem um aftertaste, que a gente chama um gosto residual, que muita gente não gosta. Então, a Marlene fez uma combinação da estévia com a taumatina. Você quer falar? Pode falar. Esse aftertaste, a gente já tem agora no Brasil também a estévia 97 e uma 99. Se não quer esse gosto residual largo, o arrabiar dela tem que ser alto. No Brasil, a gente trabalha com a mesma diminuição de preço, e
mesmo a estevita, o arrabiato familiar, ele não chega nem a 60, a gente vem trabalhando os 40, né? Mas já existe arrabiar 99, então não tem mais esse aftertaste. Ou se não, ligar com a taumatina. Você faz qual a proporção? Faço a estévia 90, né? Então é 2 gramas para 0,03 gramas. De taumatina. Ela combina a taumatina com a estévia. O aftertaste da estévia é abolido pelo doce da taumatina. E essa combinação é que vocês já experimentaram aí no material dela. Então, os adoçantes, você tem escolhas aceitáveis. Você tem o açúcar, de preferência o mascavo, depois o demerara, depois o cristal, depois o refinado. Você tem o mel você tem que tomar cuidado, porque ele é frutose. Frutose em pequenas quantidades não faz mal para ninguém. Antigamente, o primeiro adoçante que tinha no mundo era o mel, mas 3% da caloria ingerida diariamente era mel, 3%, ou seja, era quase nada. Hoje, só de frutose, nos Estados Unidos, 15% é frutose. Tá? 15% é frutose, aquilo, o máximo que podia chegar, e tem temporadas, aquela coisa toda. O melaço, o xarope de arroz, a estévia. Essas são escolhas aceitáveis. Escolhas menos aceitáveis. O sorbitol, o manitol, o xilitol, os amidos hidrogenados. Eles são menos aceitáveis por várias razões. Primeiro, que eles não adoçam tanto. E segundo, se você sobrecarregar na dose, não vai dar problema maior. Você vai ter diarreia. Então, como ninguém quer ter diarreia, você corre o risco de ter diarreia, você convida um convidado na sua casa, sobrecarrega na mão do sorbitol, ele tem diarreia, nunca mais vai reclamar que foi na sua casa e teve diarreia. Então, é complicado por esse momento. Então, eles são menos aceitáveis que os outros. Os questionáveis, questionáveis é o que eles consideram. É o High Fructose Corn Syrup, é o xarope de milho com alta concentração de frutose. É a frutose propriamente dita, que Deus me livre se adoçar com ela. É um outro novo chamado acesulfame K, que também vai na mesma linha dos aspartames. E é um açúcar chamado D-tagatose, que parece que também vai causar bastante problema. E escolhas inaceitáveis. Aqui está a D-tagatose, está vendo? Aqui está a frutose, ela é prima irmã da frutose. A frutose já não é boa, você imagina uma frutose deformada, que é a D-tagatose. Então, não pode sair coisa boa daí, porque o organismo já não quer a frutose para nada. A frutose não serve para nada. Não existe uma célula no corpo que aceite frutose. Todas as células do corpo aceitam glicose. Nenhuma célula do corpo aceita frutose. A frutose vai para o fígado para ser eliminada. Uma coisa que ninguém aceita, que vai para o fígado para ser eliminada, tem um nome, chama-se veneno. Tá? E agora eles pegaram e fizeram uma coisa chamada natrulose, que é uma frutose alterada, é um isômero, que também parece que tem efeitos colaterais complicados. O acesulfame K também parece que vai ter problemas sérios. Então, você tem o aspartame, o neonatame, o alitame, o ciclamato, o sacarina, a sucralose, que nós já sabemos que são inaceitáveis. Então, na realidade, o ideal seria, se for lá em cima, o ideal seria o açúcar mascavo. Quer dizer, esse é o menos danoso de todos, porque teria minerais, etc. e tal. E os mais danosos estão aqui, não escapa um. Então, conclusão final, você tem que fazer o seguinte: a única coisa que sobrou foi a estévia, com o nome de estevita, a taumatina para ajudar para tirar o efeito residual, entendeu? Você não pode receitar nenhum desses, você tem que pedir os pacientes para tirar isso, porque são prejudiciais, inclusive o paciente com diabetes. Ele não deve fazer uso disso, inclusive engorda. Então, esse conceito errado que todo mundo tem de que adoçante emagrece é mentira. Adoçante desse tipo aqui todo, os que você tem aí na praça, eles todos engordam, porque eles causam resistência leptínica. Tudo que causa resistência leptínica engorda. Então, eles engordam, mais do que o açúcar, até. E provocam vontade de comer açúcar. Isso é outra coisa que eu não discuti. Eles fizeram estudo mostrando que quem ingere esses tipos de adoçantes artificiais, de edulcorantes, eles passam a ter mais vontade de atacar a geladeira de noite. Eles passam a ter mais vontade de comer açúcar. Então, de repente, eles vão atacar, vão querer comer açúcar, porque cria a necessidade maior do carboidrato.
Então, isso não é a solução. Tá? É aquela frase que eu gosto, né? Alguns conhecimentos entram em nossa mente e discretamente vão embora. Outros são fortes o suficiente para modificar o nosso modo de pensar. Depois deles, nunca mais seremos mesmos. Eu acho que ontem nós aprendemos o LDN, o Low Dose Naltrexone, que espero que vai mudar bastante o consultório de vocês. E hoje nós aprendemos isso. Espero que primeiro você tire da sua vida o adoçante artificial, porque ele não é a solução, ele é problema sério, seríssimo, e saiba com o que substituir. Por enquanto sobrou uma coisa, que é a estévia. O que eu recomendo você aprender é tomar o café sem açúcar, porque isso é a melhor coisa que tem. E eu posso lhe garantir, se você tomar o seu café uma meia dúzia de vezes sem adoçá-lo, você nunca mais vai querer adoçar o seu café. Porque quando você adoça o café, você mata o café. O café foi feito para tomar sem açúcar. Você aprende a saborear o café sem açúcar, não leva uma semana para você aprender, o seu paladar gosta, e nunca mais, quando você provar um café doce, você imediatamente você recusa ele. Não quero. Se eu pego, não quero. Você aprendeu a tomar sem açúcar, você não quer mais. Entendeu? Nunca mais você vai querer.